Oi, turma! Hoje nós iremos estudar o livro de língua portuguesa. Abram na página 40. Lição 6. Regras de jogo. Eu irei falar sobre um tipo de texto que tem a finalidade de orientar a realização de um jogo, passo a passo. Então, acompanhe a leitura do texto para que você possa entender como funciona o jogo, tá? Trilha de histórias. Era uma vez. Materiais: um tabuleiro, 12 cartas com perguntas, 6 marcadores, um dado. Jogadores: de 2 a 6. Objetivo: completar o percurso e chegar em primeiro lugar ao Castelo Encantado. Regras: antes de iniciar a partida, os jogadores devem destacar todos os materiais das folhas B, montar o dado, arrumar as cartas em um monte com as perguntas viradas para baixo e escolher um marcador. O jogador deve lançar o dado e andar o número de casas da trilha indicado por ele. Se um jogador parar em uma casa de enigma, outro participante deve tirar uma carta do monte e fazer a pergunta a ele. Se o jogador acertar, andará às casas indicadas na carta. Se errar, voltará às casas indicadas. A carta retirada deve ser colocada novamente no monte abaixo das outras. Vence o jogador que chegar primeiro ao Castelo Encantado. Observaram que nesse tipo de texto aí consta os materiais utilizados, jogadores, a quantidade, o objetivo desse jogo e quais são as regras desse jogo. Deu para observar? Na página 41, vamos para as atividades relacionadas ao texto. Então, inicia assim. 2. Ouça com atenção a leitura. Era uma vez. Separe as palavras com uma barra colorida. Copie cada palavra em um quadrinho. Então, após separar as palavras, você irá copiar cada palavra em um quadrinho. Reúna-se com um colega e leiam as palavras que escreveram. Nesse momento, como não tem a possibilidade de se reunir com os colegas, você irá fazer isso com alguém da sua família, tá? Irá fazer a leitura para alguém da sua família. Encontre essas palavras no texto. Então, você irá até o texto para encontrar essas palavras. O que elas representam? Pinte a estrelinha que acompanha a resposta. Elas representam o que dentro desse texto? Materiais do jogo, nome do jogo ou objetivo do jogo? O que você tinha imaginado que viria depois de Era uma Vez? Que história você já ouviu começando com essa expressão? Essa expressão seria o quê? Era uma vez. Que história você já ouviu começando com essa expressão? 3. Ligue as colunas de acordo com o texto. Então, você irá ligar as colunas de acordo com o que indica o texto. Um exemplo, o dado. Quantos dados aparecem lá no material desse jogo? É um dado, não é? Então, você irá ligar o algarismo 1, como se escreve 1, com a palavra dado. E assim você fará com os outros também. Leia os grupos de palavras que você formou. O que esses grupos representam? Circule a resposta. Então, representam o quê? Materiais, jogadores, objetivo ou regras? Desse grupo que você encontrou ali nas colunas que você formou. Então, você irá indicar. Página 42, atividade 4. Quantos jogadores podem brincar nesse jogo? Você irá informar. 5. Ouça com atenção a leitura das regras do jogo. Você voltará
no vídeo com a leitura que eu fiz do texto, e aí você vai até a parte das regras do jogo. Aí você irá ouvir. Depois, copie o que os jogadores devem fazer antes da partida. Tem aí as opções, você colocará a correta. 6. Como é uma casa de enigma? Pinte a estrelinha que acompanha a resposta. O que o jogador terá de fazer se parar em uma casa assim? Desembaralhe as palavras para saber. Logo abaixo você fará isso e saberá. Escreva a frase que você encontrou. Página 43. 7. Quem vence o jogo? Então, sublinhe a resposta no texto e leia a resposta silenciosamente, tá? E leia a resposta também em voz alta para sua família, tá bom? 8. Observe o tabuleiro do jogo. Então, temos aí o tabuleiro do jogo. Observaram? Quantas casas ele tem? 10, 20 ou 30? Copie as palavras do tabuleiro separando as sílabas. De onde partem os jogadores e aonde chegam os jogadores? No tabuleiro tem informando, tá? Você irá copiar as palavras do tabuleiro separando as sílabas, correto? Então, por hoje é só. Depois nós continuaremos a falar sobre esse tipo de texto, tá bom? Obrigada, beijos.